Os cientistas fazem descobertas que mudam o mundo, mas até eles podem enfrentar mistérios. Aqui estão 10 coisas que intrigaram esse pessoal. Imagine que você ouve constantemente um zumbido de baixa frequência e ninguém consegue rastrear a origem. Cerca de 4% da população mundial ouve o hum. É um som sem localização. Pessoas de todo o mundo ouvem isso. Então o nome varia de Taos hum a Auckland hum. O som está apenas no limiar da audição humana. As pessoas ouvem menos quando estão do lado de fora e o som fica mais alto em ambientes fechados, especialmente à noite. O que é ainda mais assustador é que você não pode deixar de ouvir depois que ouviu uma vez. Os primeiros casos foram registrados em Bristol, no Reino Unido, datando de meados da década de 1970. Os cientistas têm várias teorias sobre a origem do zumbido e por que apenas algumas pessoas podem ouvi-lo. No entanto, não tem uma resposta clara. Pode ocorrer quando as ondas do mar se movem no fundo do oceano. Elas sacodem a terra quando colidem com as plataformas continentais. Ou isso pode estar acontecendo por causa de erupções vulcânicas e terremotos. E quanto aos sinais de rádio de frequência ultrabaixa usados para se comunicar com submarinos, ou mesmo 5G. Upsweep é outro tipo de som não identificado. Foi descoberto em 1991 no Oceano Pacífico. O som é alto o suficiente para ser gravado em todo o oceano. Os cientistas teorizam que ele pode estar relacionado à atividade vulcânica subaquática. Curiosamente, o volume do som diminuiu em comparação com seu nível quando foi descoberto pela primeira vez. No entanto, ainda pode ser detectado. Além disso, é sazonal, atinge seu maior volume na primavera e no outono. Será que está relacionado a mudanças sazonais? Ninguém sabe ao certo. A próxima coisa misteriosa da nossa lista é um monumento em forma de cone encontrado no Mar da Galileia, em Israel. Ele foi descoberto acidentalmente por um sonar em 2003, mas as descobertas foram publicadas apenas em 2013. O monumento pesa 60 mil toneladas. Já foi submerso pelas águas. Os arqueólogos dizem que o monumento é enigmático porque eles não conseguem descobrir de onde vem. Não sabem a que está conectado ou sua função. Então, essa coisa grande e incomum permanece um mistério. Vamos para Göbekli Tepe, Turquia. Esse lugar oferece a você um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo. Por que isso é importante? Bem, ele tem enormes pedras esculpidas com cerca de 11 mil anos de idade. Para você ter uma ideia, elas são 6 mil anos mais velhas que Stonehenge. Os povos antigos colocaram essas pedras antes de começarem a cultivar ou fabricar ferramentas de metal ou cerâmica. Então, a existência desse lugar vai contra a cronologia da civilização que conhecemos, segundo a qual as pessoas cultivavam primeiro e construíam depois. Aparentemente, não foi bem assim. De qualquer forma, uma pergunta é: qual era o objetivo aqui? Isso foi construído para adorar alguns espíritos? Sim, os arqueólogos acreditam que pode ser o templo mais antigo do mundo. Paleodictyon nodosum. Sim, eu sei que parece uma fórmula química, mas é um fóssil vivo encontrado nas profundezas do oceano. Uma criatura fez essas marcas hexagonais, com certeza. No entanto, os cientistas não conseguem identificar o artista. Mas o que quero dizer com fóssil vivo? Bem, Paleodictyon nodosum é uma criatura que se acredita produzir um padrão quase idêntico aos fósseis de Paleodictyon. É um animal parecido com um verme? Os cientistas não sabem. Uma coisa é certa, não se trata de algo aleatório criado por forças geológicas. Falando em fósseis, dá uma olhada nesse gigante. Seu nome informal é Godzillus. Foi descoberto em 2011 por um paleontólogo amador, que é um cientista que estuda a história da vida na Terra por meio da análise de registros fósseis. De volta ao Godzillus. Ele tem quase 2 metros de comprimento e 3 metros de altura se você medir na vertical. Esse fóssil tem 450 milhões de anos, vindo da época em que Cincinnati estava debaixo d'água. Pode ser um tapete de algas fossilizado, mas alguns cientistas têm opiniões diferentes. Esse é um enorme túnel encontrado na América do Sul. Ele tem pelo menos 8 mil a 10 mil anos. A princípio, os pesquisadores descobriram algumas cavernas colossais. Eram enormes e bem construídas.
Os geólogos ficaram surpresos, dizendo que nunca tinham visto tais estruturas. Não há processo geológico conhecido para explicar sua formação. Os pesquisadores sabem sobre as cavernas desde a década de 1930, mas naquela época eles acreditavam que esses túneis eram apenas algum tipo de construção arqueológica. Até que descobriram enormes marcas de garras nas paredes e no teto. Eles argumentaram que algumas espécies extintas poderiam ter deixado essas marcas. Muitos geólogos acreditam ter encontrado tocas de preguiças gigantes e tatus. A estrutura é a maior toca conhecida da era paleolítica na Amazônia. No entanto, os especialistas têm muitas perguntas. Como uma estrutura de aparência tão deliberada pode se formar naturalmente? Um pesquisador descobriu outra caverna estranha a centenas de quilômetros do enorme túnel. Uma observação rápida. Já existem mais de 1.500 cavernas da era paleolítica encontradas no Brasil. O que é ainda mais interessante é que algumas delas estão conectadas a túneis, que às vezes levam a câmaras. Vou continuar com um fenômeno natural. E se eu te dissesse que todos os anos, principalmente em outubro, aparecem bolas de fogo no rio Mekong, na Tailândia? De acordo com as lendas, as bolas de fogo Naga são chamadas para que Buda retorne à Terra. E as serpentes do rio fazem essas chamadas. Bem, é um mito, mas o que a ciência diz sobre isso? Será que está relacionado a um gás inflamável? Ainda não há respostas claras. Essas bolas de fogo parecem subir da água. Podem ir tão alto quanto a quase 300 metros. São como fogos de artifício, desaparecendo rapidamente. Normalmente brilham com uma cor avermelhada ou laranja. Vou mencionar algumas lendas também. Por que não? São emocionantes. E seria uma pena não incluir aquela sobre a cidade perdida de Atlântida. Como você deve saber, a lenda diz que Atlântida submergiu no oceano há cerca de 11 mil anos. Desde então, não apenas cientistas, mas também caçadores de tesouros e filósofos têm procurado o mundo perdido. Poderia a Bimini Road ser um rastro? Em 1968, um mergulhador encontrou pedras estranhas na costa da ilha North Bimini, nas Bahamas. As pedras parecem feitas pelo homem. É como se estivessem espaçadas uniformemente e dispostas em uma fileira ordenada. Isso confundiu os cientistas, mas não por muito tempo. A análise de datação por carbono dos blocos revelou que as forças geológicas criaram a estrada naturalmente. Não havia marcas de ferramentas ou sinais indicando que os blocos haviam sido empilhados ou algo assim. A pesquisa continua, mas sim, os cientistas geralmente acreditam que os blocos foram criados pela erosão. Bem, acho que a hora da Atlântida ainda não chegou. Imagine isso, você está andando na praia e vê dezenas de polvos passando. Em 2017, um grupo de pessoas no país de Gales testemunhou exatamente isso. Por que essas criaturas saíram do oceano? Ninguém sabe a resposta. O grupo relatou ter visto de 20 a 30 polvos rastejando na areia. As pessoas procuraram alguns sinais de ferimentos, mas não encontraram nada. Elas disseram que haviam levado os animais de volta ao oceano. Curiosamente, essas criaturas continuaram rastejando para a costa quando as pessoas estavam dormindo. Especialistas dizem que, sem fazer um exame físico, é difícil ter certeza do motivo que levou os animais para a praia. Eles ainda estão especulando sobre o motivo dessa ocorrência incomum e rara. Pode ser superlotação? Outro estudo aponta que, quanto mais os pescadores caçam animais de grande porte que se alimentam de polvos, mais a população de polvos cresce. Talvez seja por isso que essas criaturas precisam ir mais longe para encontrar comida ou abrigo. Mas sem pesquisa adequada, existem apenas teorias. Há muito que ainda não sabemos sobre o espaço também. Então aqui está um fato bônus sobre a nossa fonte de vida amarela. Cientistas descobriram um novo tipo de onda dentro do Sol. Essas ondas se movem na direção oposta à rotação do Sol. Além disso, se movem super rápido, tão rápido que está além da nossa compreensão. Os pesquisadores têm diferentes teorias sobre a função das ondas. Se eles descobrirem seu papel, isso poderá fornecer informações adicionais sobre os processos que ocorrem dentro do Sol. A Terra tem 3 camadas principais. 2 fazem parte do núcleo, uma densa e quente, chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto. E depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada, localizada dentro das profundezas do núcleo interno.
O núcleo interno da Terra tem aproximadamente 2/3 do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100.000 terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tem uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta, fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da crosta estão se empurrando uma sob a outra, e assim as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos, então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos.
A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1000 anos. Mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem 2 tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Kurilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase 1000 quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos 2 lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, o interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e, ao mesmo tempo, gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. Estaremos fritos se não fossem as nuvens. Não há muito o que fazer na Antártica, exceto trabalho científico. Você poderia conferir a vida selvagem, como alguns pinguins e focas, e veria uma baleia ocasional nadando por aí. A Antártica é uma das maiores terras no nosso planeta, que só é habitada por cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Esses cientistas cavaram um buraco através de um gelo bastante espesso para estudar o ar antigo e como a atmosfera se limpa. Eles usaram uma broca especial e cavaram um furo cilíndrico 140 metros abaixo da superfície. Parte desse gelo pode ter até 800 mil anos e é um bom indicador de como era o clima no passado. É como verificar anéis de árvores para determinar quantos anos tem uma determinada árvore, só que é um pouco mais complicado do que isso. Após a escavação, eles decidiram jogar um pouco de gelo no fundo do buraco para ver o que aconteceria a seguir. Foi então que ouviram alguns sons realmente incomuns. Parecia que os cientistas estavam em uma nave espacial viajando por um monte de obstáculos com muitas rochas esmagando umas às outras. Os barulhos mudaram ao longo da rápida descida do bloco de gelo, variando de uma tonalidade aguda e terminando com um som de batimento cardíaco grave. Os cientistas ficaram intrigados quando ouviram esse som pela primeira vez e jogaram mais um pouco de gelo apenas para descobrir que o mesmo tipo de som seria produzido, só que com algumas variações. Eles não sabiam dizer o que havia lá embaixo e, mais importante, por que esses sons eram produzidos.
A Antártica possui alguns vulcões, muitos dos quais estão sob camadas de gelo super grossas. Os cientistas descobriram 91 vulcões e alegaram que poderia haver mais, potencialmente tornando-se a região vulcânica mais extensa do mundo. Enquanto faziam pesquisas científicas regulares, eles se depararam com muitas grandes figuras em forma de cone no subsolo, alguns soterrados sob 3 quilômetros de gelo. Alguns dos picos tinham mais de 900 metros de altura e dezenas de quilômetros de diâmetro. Mas na superfície, a Antártica é tão plana quanto uma folha de papel. Os cientistas podem ter jogado aquele bloco de gelo dentro de um vulcão real, mas é improvável. Mesmo que a presença subterrânea do vulcão tenha sido descoberta por acidente, há uma pequena chance de eles estarem realmente em cima de um vulcão onde sua estação de trabalho foi configurada. É mais provável que eles tenham trabalhado em uma área onde estudar climas antigos é mais fácil e menos perigoso do que outros lugares. Eles coletam amostras de gelo e as estudam em laboratório. É como descobrir um inseto pré-histórico dentro do âmbar há milhões de anos, quando os dinossauros costumavam vagar pela Terra. Mas em vez de pequenos insetos, os cientistas estudam poeira antiga, bolhas de ar, sais marinhos, cinzas vulcânicas e qualquer outra coisa que possa ter vindo do meio ambiente. Eles podem praticamente dizer como era o clima no passado. Essas amostras de gelo podem revelar que o manto de gelo ocidental da Antártica derreteu quando o clima da Terra aqueceu. Se isso aconteceu, então é provável que aconteça novamente. Isso significaria o aumento do nível do mar, afetando cidades costeiras e pequenas ilhas remotas. Mas os cientistas não têm certeza se é verdade, apesar de existirem algumas evidências que apoiam essa teoria. O processo de estudo de amostras de gelo pode levar uma semana ou até um ano, dependendo do que encontrarem. A amostra é esmagada ou derretida pouco a pouco. E como aqueles anéis de árvores, quanto mais profunda a camada, mais voltamos no tempo. Para estudar bolhas antigas presas no gelo, os pesquisadores precisam esmagar as amostras sob um exaustor a vácuo para manter o ar atmosférico fora enquanto extraem o ar e o colocam em frascos. Existem vários instrumentos e dispositivos para estudar as amostras de gelo, mas como é tão sensível a danos, cada medição deve estar em um ambiente controlado para que nada seja comprometido. Os cientistas têm que usar vestimentas adequadas e muitas camadas de luvas, além de constantemente se ventilar. Mesmo algo tão pequeno e insignificante quanto uma impressão digital pode arruinar uma amostra. Eles procuram por certos padrões para ver mudanças na composição e temperatura da atmosfera, mas jogar alguns blocos de gelo em um buraco não seria tão ruim. A razão pela qual aquele fez um som tão peculiar é a mesma que faz um carro em movimento soar diferente quando está buzinando do que quando está parado. A palavra científica para isso é o efeito Doppler. É uma mudança óbvia na frequência de uma onda em relação ao observador que está se movendo em relação à fonte da onda. O efeito não significa que a frequência do som em si é alterada, ela simplesmente muda. E isso pode ser dito sobre outros tipos de onda, como água e luz. Mas as ondas sonoras são as mais populares quando se trata do efeito Doppler. Então, quando os cientistas soltaram aquele bloco de gelo no fundo do buraco, as ondas sonoras voltaram para cima e saltaram ao redor do tubo estreito que eles perfuraram. É por isso que eles receberam o som de piu-piu. Não esqueçamos que esse bloco de gelo viajou 140 metros abaixo de nós. Navios de petróleo cavam buracos na crosta oceânica que vão milhares de metros abaixo da Terra. O poço super profundo de Kola, na Rússia, é o buraco mais profundo já feito por humanos. Vai mais de 12.200 metros abaixo da superfície e levou quase 20 anos para chegar em 12 quilômetros. Abaixo dele está apenas metade da distância até o manto. Em termos de toda a Terra, esse buraco muito profundo está literalmente arranhando a superfície. Este não era um buraco para cavar petróleo e também não estava no oceano. A perfuração foi interrompida em 1992, quando os engenheiros descobriram que as temperaturas estavam 37 graus Celsius mais altas do que haviam previsto. E então, o projeto foi abandonado e é apenas um buraco estéril agora. Mas esse é o mais próximo que cavamos do centro do planeta. O assustador é que alguns dos trabalhadores do local podiam ouvir vozes vindas de seu interior. No Iêmen, existe um antigo buraco de Barhout, no leste do país, no meio do deserto. Na verdade, está mais perto de Omã do que da capital Sanaa. Esse buraco confundiu especialistas e moradores locais. Ao contrário dos buracos na Rússia e na Antártica, ele não foi feito pelo homem. Ou foi? Já existe há muitos anos e os moradores locais tentam manter distância dele.
Eles nem gostam de falar sobre o poço, já que afirmam que traz má sorte para aqueles ao seu redor ou para quem pronuncia seu nome. Eles afirmam que foi criado como uma prisão para espíritos, mas muitos descartam isso. O buraco tem 30 metros de largura e algo entre 100 e 200 metros de profundidade. Você também pode ouvir sons estranhos vindos do seu interior. Mas, de acordo com alguns cientistas, o poço tem pouca ou nenhuma ventilação e mal tem oxigênio lá embaixo. Portanto, é improvável que alguém ou alguma coisa viva lá. Foram captados alguns sons de resmungos baixos em março de 2016 na Depressão Challenger, que fica na Fossa das Marianas. Alguns desses resmungos foram seguidos por gritos. Esses sons foram captados por um período de semanas, usando um microfone encapsulado em titânio para que a imensa pressão do ponto mais baixo da Terra não o esmagasse. Ele teve que ser baixado lentamente, já que lá tem 1000 vezes a pressão atmosférica do nível do mar. Durante 23 dias inteiros, o microfone gravou sons típicos de baleias passando e barcos navegando em cima, e até estrondos de terremotos próximos. Mas eles ainda não conseguiram determinar o que causou aqueles sons iniciais. Os pesquisadores não conseguiam entender se o barulho do fundo da Fossa das Marianas era causado por humanos ou era natural. Eles também queriam saber se esses sons afetavam a vida marinha, como golfinhos e baleias que dependem da ecolocalização, mas ainda não conseguiram descobrir. Os cientistas estimam que o oceano é cerca de 10 vezes mais barulhento do que era há 50 anos. Com os desenvolvimentos tecnológicos na navegação, submarinos e construção subaquática, o oceano só ficará mais e mais barulhento com o tempo. As auroras boreais vêm com sons dos quais ninguém fala. Eles geralmente são audíveis quando as auroras estão em sua presença mais poderosa. Os cientistas sempre ficaram intrigados com o que causa o fraco estalo e crepitar, mesmo estando muito acima de nós. Usando microfones especiais, descobriram que os sons vinham de apenas 70 metros acima de nós, o que é bem baixo. Eles são causados por cargas elétricas ganhando energia em uma região específica das auroras. As cargas elétricas são perturbadas por tempestades magnéticas que criam as auroras boreais. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível.
O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo IceSat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10.000 células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus.
Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. A Antártida é o continente mais remoto do planeta. Ela tem 90% do gelo do mundo, mas é considerada um deserto, pois a precipitação anual é de apenas 200 milímetros. Olhando para ela, você provavelmente nunca imaginaria que foi um deserto, pois é branca e cheia de vida selvagem. Mas esse lugar não é só o que parece ser na superfície. Há muita coisa escondida abaixo e até acima dele. A Atlântida tem sido um mistério para a humanidade. Será que existiu? E se sim, onde ficava? Uma das teorias sustenta que a civilização Atlante poderia ter prosperado e se desenvolvido no continente antártico, quando ainda não era coberto pelo gelo. Devido aos períodos cíclicos da Terra, ou seja, as eras glaciais e interglaciais, acreditava-se que a Antártica era na verdade uma floresta tropical. Porém, uma imagem recente do Google Earth encontrou algumas ruínas interessantes enterradas no fundo de um lago no continente gelado. Não se sabe a qual civilização pertenciam, mas alguns teóricos acreditam que poderia perfeitamente ser a Atlântida. Esses lagos antárticos congelados guardam muito mais sob eles. Na década de 1970, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar grandes corpos d'água debaixo das placas de gelo nesse continente. Acredita-se que existam mais de 400 deles. O Lago Vostok, por exemplo, o maior lago subglacial da região, fica embaixo de 3 quilômetros de camadas de água congelada espessas. Também existem cavernas de gelo azul intocadas escondidas. A água nesses lagos permanece líquida devido aos pequenos níveis de calor geotérmico do núcleo da Terra. E os cientistas acreditam que alguns lagos têm cerca de 15 milhões de anos. Que velhos tempos, hein? Agora, entre os fenômenos únicos que ocorrem no continente, digamos que a Antártida abriga uma cachoeira extremamente estranha. O ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre as chamadas quedas de sangue. Ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo de líquido vermelho saindo de uma pequena encosta entre as geleiras da Antártica. Depois de anos de estudo, entendeu-se que a causa da vermelhidão era o alto teor de ferro na água. A última peça do quebra-cabeça surgiu quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia dessa substância oxidada nas proximidades, que foi o que formou a queda de sangue. E por falar em quebra-cabeça, esta imagem pode ser bem intrigante. Afinal, por qual motivo alguém precisaria levar dinheiro para a Antártica? Bem, um pouco de história primeiro. Em 1956, os Estados Unidos fundaram a Estação de Pesquisa McMurdo, que é o maior centro científico do continente até hoje. No seu auge, essa estação hospedava de 200 a 1.000 cientistas. E eles precisavam de dinheiro para comprar café, pizza e outras coisas para atender às suas necessidades diárias. Foi quando a Wells Fargo decidiu instalar um caixa eletrônico lá. Ah, e até bateram um recorde mundial do Guinness com isso. O caixa eletrônico Wells Fargo na estação McMurdo é o que está localizado mais ao sul do mundo
e é o mais solitário do planeta, pois não existe outro por centenas e centenas de quilômetros. As temperaturas congelantes na Antártida podem tornar o continente hostil à vida humana. Na verdade, a Antártida é o continente mais frio, seco e ventoso do nosso planeta. A temperatura média ao longo da costa é de cerca de 14 graus negativos, mas conforme você se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio, podendo registrar temperaturas de cerca de 57 graus negativos. Pelo lado positivo, essas condições de congelamento podem explicar alguns fenômenos hipnotizantes, como as bolhas de gelo. Essas bolhas congeladas dentro de alguns lagos antárticos são de gás metano, que é liberado pelo derretimento das geleiras e acaba congelando no meio do caminho, compondo um cenário lindo e exótico. Acho que o metano nunca foi tão bonito antes, não é? Alguns anos atrás, os cientistas ficaram surpresos com um buraco gigante do tamanho da Holanda em um lago antártico. Para se ter uma ideia, ele é mais ou menos o tamanho do lago Michigan. Esses buracos são chamados de políneas e são um fenômeno natural no continente. Mas esse é o maior que a comunidade científica já viu desde a década de 1970. Portanto, são buracos enormes em um mar de gelo e a maioria deles ocorre ao longo da costa do continente. Porém, esse novo foi encontrado no mar de Weddell, muito mais longe da costa. Os especialistas ainda estão tentando entender como isso aconteceu e quais são suas implicações para o clima da região. Há uma formação no continente que parece ter sido feita pelo homem e até gerou várias teorias ao redor do mundo sobre suas origens. Diz aí, parece exatamente com outras pirâmides feitas por humanos, não é? A única diferença é que essa é, na verdade, uma formação rochosa natural e existe há muito tempo. Ela foi encontrada pela primeira vez durante uma expedição na década de 1910 e mantida em segredo desde então. Foi apelidada de pirâmide, mas seu nome científico correto é Nunatak, que é simplesmente um pico de rocha que se projeta acima de uma geleira ou manto de gelo. Existem outros picos famosos que parecem ter forma de pirâmide, como o Matterhorn, na Suíça. Então não, isso não é mesmo uma construção humana, temos certeza disso. E a lista de descobertas fascinantes no continente gelado continua. Um programa de inteligência artificial estava analisando um conjunto de dados na Antártida quando se deparou com algo impressionante. Pode haver até 300 mil meteoritos desconhecidos a serem encontrados na área gelada do continente. A verdade é que meteoritos caem no continente há milhões de anos, mas foi apenas há 110 anos que o primeiro foi encontrado. E adivinha? Recentemente, pesquisadores encontraram um meteorito marciano na Antártica Oriental. Foi o maior encontrado nos últimos 25 anos e pesava cerca de 75 quilos. Geralmente, fogo e gelo podem ser uma combinação bem complicada. Então acho que você não diria que a Antártica abriga um vulcão ativo, certo? Mas sim. O vulcão, conhecido como Monte Erebus, é a estrutura geológica ativa mais ao sul do mundo, com magma líquido e lava fervendo há eras. Na verdade, ele está ativo há mais de 1 milhão de anos. E é o segundo vulcão mais alto da Antártica, com 3.600 metros. Falamos antes que a Antártica nem sempre foi gelada, mas você poderia imaginar uma enorme floresta tropical cobrindo todo o continente? Isso não é ficção científica, é a mais pura verdade. Marcas de folhas e madeira fossilizadas mostram claramente sinais de árvores tropicais na região. A pesquisa de fósseis também revelou algo magnífico. A Antártica é o lar do verme mais antigo do mundo. De acordo com a National Geographic, fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas afirmam que essa descoberta é mais do que importante para estudar algumas relações evolutivas e dizem que isso só foi possível devido ao congelamento de tais amostras por milhares de anos. A Antártida é um continente rico em biodiversidade. Pinguins, ursos polares e focas são apenas alguns dos animais que sabemos que existem por lá.
mas também há uma espécie rara e fascinante de peixe que habita as águas antárticas. Popularmente conhecida como peixe-gelo, essa espécie é tão bizarra quanto bonita. Ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida, tanto que evoluiu para um ser único. Além do corpo, esse peixe tem o sangue transparente, tornando-o completamente incolor. Isso ocorre porque ele não tem a proteína hemoglobina, que dá ao sangue sua cor vermelha. Incrível, né? Quando você imagina Antártida, provavelmente pensa em icebergs, certo? Então, aqui estão algumas curiosidades. Você sabia que eles têm uma vida útil de cerca de 3.000 anos? E que, assim como na Groenlândia, na Antártida é onde existem mais deles no mundo? Eles podem atingir de 180 a 210 metros abaixo da superfície da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa. É daí que vem a expressão, a ponta do iceberg. Deixa eu te levar a um lugar que parece ser de outro mundo. A vida dentro dessa caverna está isolada da vida exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido ao isolamento tão longo, as condições dentro da caverna Moville são como em nenhum outro lugar do nosso planeta. Um ecossistema único está florescendo lá, embora haja uma grande falta de luz solar dentro da caverna e o ar seja tóxico. A caverna, localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, foi descoberta pela primeira vez em 1986. Atualmente, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Além disso, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis estreitos de calcário e poços verticais. Portanto, se você tem claustrofobia, é melhor não entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Em vez disso, ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Portanto, não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas, apesar desse coquetel de condições extremamente adversas, ou devo dizer graças a ele, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. Surpreendentemente, a vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo de 1996, os cientistas identificaram 48 espécies, sendo que 33 delas eram exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula, com membros longos e antenas que as ajudam a navegar no escuro. Elas não têm visão e não possuem pigmento, e isso faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora, vou levar você a outra caverna, que não é menos incrível, mas tem uma aparência muito diferente. Essa é a Caverna de Cristal Gigante, também conhecida como a Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais gigantescos foram encontrados em 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros viram os cristais depois de entrar a pé na caverna seca. Esses cristais imponentes são, na verdade, pilares maciços de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Eles estão ancorados nas paredes e no piso da caverna de calor escaldante. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento, mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim, a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas se recombinaram em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna, e como permaneceram submersos, puderam continuar crescendo. Não é preciso voar para o espaço para dar uma olhada mais de perto em um buraco negro. Os cientistas encontraram algo muito parecido com buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que quando algo é puxado para dentro, não tem chance de escapar. Nem mesmo a luz consegue sair de um buraco negro. Mas os buracos negros do oceano parecem ser quase tão poderosos quanto seus parentes espaciais. Mas em vez de capturar a luz, eles fazem o mesmo com a água. Os redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal. Em geral, giram bilhões de toneladas de água, a maioria deles é maior do que uma cidade.
Esses redemoinhos são tão poderosos que nada que esteja preso neles pode escapar. Mas o mais assustador é que você pode nem perceber que está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não perceberá os limites até que seja tarde demais. Quando os cientistas começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites, descobriram as bordas de vários redemoinhos. Depois disso, conseguiram provar que matematicamente esses redemoinhos são mesmo que misteriosos buracos negros no espaço. Os redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido se move em circuitos fechados. Nem mesmo a água consegue sair de dentro desses loops. É por isso que os vórtices oceânicos apertados desempenham o papel de enormes containers. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano que circunda um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura. O teor de sal dentro e fora de um redemoinho muitas vezes também é diferente. Na fina Curonian Spit, que separa o Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, há um dos lugares mais bizarros da Terra. Os habitantes locais chamam essa área de Floresta Dançante, porque os pinheiros dessa floresta têm formas surpreendentemente incomuns. Eles se retorcem em espirais e círculos ao longo do solo. Existem algumas teorias que explicam por que isso pode estar acontecendo, é claro. Algumas pessoas afirmam que grandes quantidades de energias positivas e negativas já se chocaram nesse local. Pessoas mais realistas acreditam que o motivo é geológico. O solo arenoso da área é instável demais para manter as árvores em pé. A mais popular é a ideia de que os ventos fortes que sopram da água influenciam o formato das árvores. De qualquer forma, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão. Veja estes círculos subaquáticos em plantações. Eles foram vistos pela primeira vez em 1995, perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamaram essas estruturas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente descoberto. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando descobriram que se tratava de um baiacu macho. O peixe precisa de um pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente crucial. Um macho está nadando dentro do círculo, cavando vales na areia com suas nadadeiras. Mas isso não é tudo. O peixe também usa conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Toda essa história de construir um círculo também tem uma finalidade prática. A maneira como o peixe macho nada empurra a areia em direção ao centro do círculo e cria um monte que depois serve como ninho. O próximo mistério da nossa lista está no Caribe. Ao largo da costa de Belize há um sumidouro gigante. Esse é o Grande Buraco Azul. Ele tem cerca de 305 metros de diâmetro e mais de 122 metros de profundidade. No passado, há muito, muito tempo, esse buraco era uma caverna. Mas depois as águas subiram e o encheram, fazendo-o desabar sobre si mesmo. Quanto mais fundo você descer nas águas cristalinas do Great Hole, mais escuro ele se tornará. Você verá toneladas de cavernas cheias de estalactites, mas entrar nelas é extremamente perigoso, a menos que você queira se perder irremediavelmente. Ao chegar a uma profundidade de 15 metros, você perceberá que a água está brilhando. Essa é a linha invisível que divide o topo salgado do sumidouro do abismo de água doce. Talvez seja melhor voltar agora mesmo. Quem sabe o que você pode encontrar nas profundezas turvas? Havia uma antiga lenda amazônica que contava sobre um rio tão quente que chegava a ferver. E acreditava-se que era apenas uma lenda, até que o geocientista peruano Andrés Russo questionou se o rio poderia ser real. Todos os especialistas negaram essa possibilidade. Afinal de contas, rios quentes existem, mas somente nas áreas onde há vulcões. Quanto à parte do país mencionada na lenda, não há vulcões nessa região. Mas Andrés Russo era muito dedicado e não desistiu. Em 2011, ele finalmente localizou o Rio das Lendas. A água estava de fato muito quente. Sua temperatura era de 85 graus Celsius, não fervendo. Ufa, este verão está esquentando como nunca. Estamos nos sentindo como marshmallows assados em uma grelha escaldante. Sim, o mundo está ficando mais quente, mas algumas regiões sempre lutaram contra as altas temperaturas. Acontece que as pessoas também tinham algumas invenções para se manterem frescas nos tempos antigos. Algumas delas ainda estão funcionando, mesmo 3.000 anos depois. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se salvaram do calor ao longo da história. Então, coloque um cubo de gelo em sua bebida refrescante e prepare-se para ouvir como as pessoas sobreviviam ao calor. Por falar em cubos de gelo, você sabia que os persas criaram um sistema de armazenamento de gelo? Nos desertos da antiga Pérsia, as pessoas tiveram uma ideia fora do comum sobre como evitar que seus alimentos se transformassem em uma bagunça derretida.
Esses persas engenhosos se depararam com um tanque de física que lhes permitiu criar gelo no meio do deserto. Eles chamaram essas estruturas de yakchals, que basicamente significa poços de gelo. Esses poços de gelo não eram refrigeradores comuns, eram como geladeiras subterrâneas secretas. Por fora pareciam estruturas de tijolos de barro em forma de cúpula, mas por dentro era um mundo totalmente diferente. Esses poços de gelo tinham um sistema de resfriamento por evaporação que funcionava como mágica. À noite, quando o deserto esfriava, os persas usavam o efeito de resfriamento radiativo. Eles criaram trincheiras habilmente projetadas para conter camadas finas de água. A água congelava, desafiando o calor do deserto. Depois, havia áreas subterrâneas de armazenamento quadrado. Os persas coletavam a água gelada derretida dessas trincheiras frias e durante a noite congelavam-na novamente, aproveitando ao máximo o frio natural do deserto. Para aumentar o efeito de resfriamento, eles construíram uma parede para proteger as áreas de armazenamento do sol quente do meio-dia. E isso não é tudo. Eles tinham uma fantástica engenhoca de captação de vento chamada Badgir, que captava a brisa e a direcionava diretamente para os poços de gelo. Ar fresco e brisa gelada, uma combinação vencedora. Eles tinham até canais de água intrincados chamados qanats para levar água das montanhas próximas para os poços de gelo e para as casas. Com o passar do tempo, esses yakchals desapareceram da história e a tecnologia moderna foi tomando conta. Mas há boas notícias também. Algumas pessoas incríveis no Irã estão restaurando esses antigos refrigeradores. Portanto, se algum dia você estiver no deserto, não se esqueça de visitar esses lugares maravilhosos e testemunhar em primeira mão a genialidade dos antigos persas. Agora quero me concentrar mais nos captadores de vento, porque eles não ajudam apenas a fazer cubos de gelo. Na verdade, eles também funcionam como um sistema de resfriamento. Antigamente, essas maravilhas arquitetônicas inteligentes estavam na moda em lugares como a Pérsia, o atual Irã, o Egito e o Oriente Médio. Imagine estruturas semelhantes a torres com aberturas em vários níveis estrategicamente posicionadas para aproveitar o poder da brisa da natureza. Essas aberturas eram como portais mágicos para o vento. Elas capturavam essas rajadas refrescantes e as conduziam diretamente para as áreas de convivência das pessoas. Basicamente, elas eram condicionadores de ar naturais. A brisa fluía graciosamente para baixo, resfriando o chão enquanto dançava pelo edifício. O segredo está nos detalhes. A altura da torre, o número de lados, as aberturas e o posicionamento das lâminas internas. Tudo desempenha seu papel na eficiência do funcionamento das torres eólicas. Graças a esses captadores de vento, as sociedades antigas podiam desfrutar de temperaturas internas confortáveis sem suar. Você consegue se imaginar vivendo naquela época? Sentir a brisa suave passando por sua casa, fazendo com que você se sentisse fresco e relaxado? Os persas são frequentemente creditados por terem inventado esses incríveis captadores de vento. Mas não se esqueça do Egito. Lá é possível encontrar vestígios de estruturas semelhantes que datam de 1300 a.C. Sim, a invenção dos captadores de vento pode ter ocorrido no Egito Antigo, mas Yazd, no Irã, é a cidade com o maior número dessas estruturas. As pessoas não teriam conseguido viver lá sem esses antigos aparelhos de ar-condicionado, porque quase não chovia na região durante o ano todo. Agora vamos dar uma olhada nessas fachadas duplas perfuradas. Imagine enfeitar um edifício com uma tela perfurada sofisticada. É como dar ao seu exterior um estilo elegante, mantendo o frescor em seu interior. Essa técnica genial, em primeiro lugar, dispersa a luz natural do dia, portanto não há raios de sol fortes que te seguem. A fachada perfurada também oferece sombra como um profissional, dando ao interior do edifício uma pausa muito necessária do sol escaldante. Pense nela como um chapéu de sol natural para sua casa. Colocar essa tela a cerca de 1,5 metro de distância das paredes externas cria um corredor arejado para a circulação de ar fresco. Além disso, elas dão um toque de elegância ao edifício. Essas estruturas às vezes são chamadas de jali. Jaipur, na Índia, por exemplo, tem uma temperatura média durante o dia de cerca de 38 graus Celsius. Portanto, essas estruturas salvam vidas. Os jalis têm várias formas, feitos de cimento, terra e madeira. É um símbolo cultural profundamente incorporado à arquitetura indiana. Você pode encontrar sua presença cativante em edifícios históricos icônicos como o majestoso Taj Mahal e o grandioso Forte Vermelho em Delhi. Mas não se trata apenas de uma coisa do passado. Ele ainda está marcando as cenas da arquitetura moderna, e seu charme despertou a criatividade de artistas e designers do mundo todo. Ele adora o exterior do edifício.
com sua seção transversal mostrando uma abertura maior do lado de fora e uma menor do lado de dentro. É aqui que o efeito Venturi entra em ação para mostrar suas habilidades físicas. À medida que o ar flui pela passagem estreita, ele ganha velocidade, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício. O ar que sopra em uma velocidade maior é comprimido e, quando liberado, esfria. Muxarabi é uma treliça ou tela de madeira usada no Oriente Médio e no norte da África. Essas maravilhas decorativas são como cortinas de janela, mas elas fazem mais do que apenas parecer bonitas. Elas também são inteligentes. Elas proporcionam privacidade, protegem do sol e deixam entrar ar fresco e luz. Algumas pessoas também adicionam vasos de barro cheios de água, areia ou palha úmida aos seus projetos. Quando o ar quente passa pelos orifícios, também passa pela superfície porosa do vaso. A umidade interna evapora, resfriando o ar. Essa é uma técnica perfeita e de baixo custo para climas quentes e secos. É ecologicamente correta e não há necessidade de eletricidade. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Os designers estão sendo criativos, misturando a sabedoria tradicional com a tecnologia moderna. As torres Al-Bahar em Abu Dhabi também contam com isso. Imagine mais de 2.000 painéis hexagonais que dançam com o movimento do sol, fornecendo sombra para o interior do edifício. A evaporação da água era outra arma secreta dos povos antigos. Simples, mas super eficaz. Além disso, os antigos egípcios penduravam tapetes e cortinas úmidas nas portas. Quando o ar passava por elas, ele se resfriava, proporcionando alívio do sol escaldante. Os arquitetos antigos eram mestres em maximizar o fluxo de ar. Eles sabiam como fazer a ventilação cruzada e deixar o ar quente escapar, ao mesmo tempo em que convidavam o ar mais frio para a festa. Falando da Roma antiga, as casas de banho eram o lugar certo para se estar naquela época. Era como um centro comunitário. As pessoas se reuniam para conversar sobre política, praticar esportes e, é claro, dar um mergulho relaxante. O frigidarium era o local de frescor nos banhos romanos. Depois de um banho de vapor no caldarium, os romanos corriam para essa piscina gigante para se refrescar. Em alguns lugares, como a Capadócia, na Turquia, as pessoas iam para o subsolo para se esconder do calor. Elas esculpiam habitações aconchegantes em rochas vulcânicas, aproveitando os poderes naturais de resfriamento da terra. Portanto, a lição aqui é simples. Arquitetos e designers podem criar maravilhas combinando tradições locais com tecnologia inteligente. O Vale da Morte, na Califórnia, apresenta a temperatura mais alta registrada oficialmente até hoje, com 56 graus Celsius em 1913. Enquanto isso, o recorde de calor sufocante da África é de 55 graus Celsius em Kabylie, Tunísia, conforme registrado em 1931. Na Europa, a temperatura mais alta já documentada atingiu quase 49 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Em seguida, em 2022, o Reino Unido teve o verão mais quente de... Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon. Os arqueólogos encontraram cerca de 5.000 objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então, e agora a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum, mas até agora ninguém havia descoberto o segredo sobre sua morte e o local do sepultamento. Então, a arqueóloga Kathleen Martinez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Taposiris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martinez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 quilômetro e 300 metros de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Taposiris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio.
De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e juntos se opuseram ao Senado romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Taposiris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e possivelmente inundaram seus túneis subterrâneos, mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da última dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá, mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito e em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estavam um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial. Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional. Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Ptolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Ptolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos. Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sob um magnífico dossel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve 3 filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim.
Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa. Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo, e caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito, e a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Imagine o quão longa é a história do Antigo Egito. Cleópatra está mais próxima de nós no tempo do que das pirâmides.